A graça e a paz, irmãos, amém? Deus é bom e abençoador. É por causa dele, é por ele, para ele, que nós estamos aqui nessa noite de culto, de serviço e de adoração ao nosso bom e maravilhoso Deus. Essa é a noite, esse domingo é conhecido na história da igreja como o Domingo de Ramos. Alguém já sabia disso? É o domingo da grande procissão. O domingo que uma grande multidão vai para a rua, vai para a praça e recebe na maior cidade do mundo daquela época a pessoa mais importante que a terra já viu. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É um domingo de alegria, é um domingo de celebração, é um domingo de louvor e adoração. E nessa noite, a minha palavra é para encorajá-lo a fazer igual fizeram as pessoas naquela época. Levantaram suas vozes em louvor e adoração ao Senhor. Coloca para mim aqui, João capítulo 12, versículo de número 13. Foi cantado, foi falado, é a expressão ou as palavras de louvor que encontramos nesse Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 13. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando. Vamos dizer juntos? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Vamos falar de novo? Hosana. Para o ensaio está um pouquinho mais ou menos. Vamos falar de novo como quem fala para o rei de São Manuel. Vamos lá dizer de novo? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de São Manuel. Amém? Eu falei para falar para o rei de São Manuel, vocês estão falando de Israel. Então, como ensaiamos, vamos falar agora com muita propriedade ao rei de São Manuel. Vamos lá? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de São Manuel. Esta semana, ela é muito planejada, preparada, é minuciosamente desejada pelo Senhor Jesus Cristo. Se você ler a Bíblia, a história de Jesus, os milagres que Jesus faz, você vai perceber que muitas vezes ele cura, ressuscita, levanta, abre o olho e tudo mais. E ele dá uma recomendação. Não sei se você se lembra. Ele dá uma recomendação que é perigosa para os fofoqueiros. Né? Mas Jesus, sabendo que nós temos dificuldade de guardar segredo, ele sempre dizia, não conta para ninguém. Você quer fazer o fofoqueiro contar? Fala para ele, não conta nada para ninguém. E Jesus era assim, ele fazia milagre e falava, por favor, não conta para ninguém. E nós sabemos que, felizmente ou infelizmente, a notícia sempre se espalhava. É interessante que quando nós vamos para esse momento, Jesus muda de postura. Se alguma vez ele ressuscitou e falou, não conte, se outra vez ele abriu a vista do cego e falou, ele não conte, agora nós temos um cenário. Amigo de Jesus, muito querido, está doente. Ele está com uma enfermidade que quando Jesus recebe a notícia, ele já dá dicas de qual era o fim dessa enfermidade. Ele fala, Lázaro está doente, mas essa enfermidade não é para a morte, é para a glória, é para que a glória de Deus se manifeste. Ali, nessas palavras, Jesus estava dizendo claramente para toda a multidão, a morte de Lázaro, o que vai acontecer com Lázaro, é algo profético. É algo que está levando para um final muito maior do que a morte de Lázaro. Mas a multidão, a família de Lázaro, Marta e Maria, estavam muito perturbados para entender isso. Jesus, pouco tempo depois, recebe empregado de Maria, a multidão, e agora Jesus recebe a notícia de que Lázaro morreu. Ele então decide ir até
à casa de Lázaro em Betânia. Presta atenção que morrer por doença naquela época era bem diferente de morrer por doença como nos nossos dias. Era uma morte horrível, muito dolorosa, que devastava a família, deixava a família toda afetada. A ciência médica não era tão desenvolvida como é nos nossos dias. Então, quando alguém ficava doente, a família era muito afetada e a morte era um processo lento e doído. As pessoas sentiam a dor. Então, Marta e Maria, eles têm uma segurança. Nosso irmão Lázaro está doente, mas ele é amigo do maior curador da época. Ele é amigo da pessoa que faz milagres. Ele é amigo da pessoa que ressuscita morto, que faz coxo andar, dá vista ao cego. Elas relaxam nesse conforto de saber quem era Jesus. O problema é que o plano de Marta e Maria não era o plano do céu. E nós temos esse hábito de achar que os nossos planos, porque somos crentes, são os planos de Deus. E nem sempre são os planos de Deus. Você está planejando uma coisa e Deus está planejando outra coisa. Às vezes Deus até está planejando outra coisa que passa pela morte ou pela dor, pelo sofrimento. Mas a finalidade não é a morte, não é a dor, não é o sofrimento. É que a glória de Deus se manifeste. Então pode ser que você esteja passando por um momento doloroso, difícil de viver nesse exato momento. Eu preciso que você saiba de uma coisa: o fim não é a sua dor, o fim não é o seu sofrimento, o fim não é essa luta, essa dor, essa ferida, essa depressão, esse câncer, essa realidade que você está vivendo. O fim é que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Se você concorda, fala amém. Isso mesmo, nós sabemos que não vai terminar assim. Esse não é o fim. E essa é a mensagem de Jesus que não foi entendida por ninguém. Agora, 4 dias depois da morte de Lázaro, Jesus, que é amigo de Lázaro, amigo de Marta e Maria, quando Jesus queria comer um churrasquinho, posava na casa de Marta e Maria. Quando Jesus queria comer um rango gostoso, posava na casa de Marta e Maria. Era igual eu. Eu gosto de visitar os irmãos, gosto de um churrasquinho, gosto de comida. Falando com o pastor Isaías, na sexta-feira, ele falou: tem atividade de adolescente. Eu falei: tem rango. Ele falou: tem comida, você não pede, né, meu irmão? Eu falei: uai, de graça, em pleno sábado, onde todo mundo está fazendo faxina em casa. O almoço demora lá em casa, está fazendo faxina. Não há lugar melhor do que ir na igreja e comer de graça. Acabou que demorei, não vim pegar o rango, mas peguei o caldo que estava gostoso. Tem um irmão aqui na igreja que eu amo bastante, o irmão Fábio. Ele me vê, ele pensa em comida. Eu tenho que orar por ele. Ele me vê, já fala: pastor, corre aqui que tem comida. Fala: pastor, vem orar por mim, vem conversar. Ele só me vê e já pensa em comida. Tem alguma razão para isso. Mas vamos lá voltar aqui. Jesus é esse amigo que posa na casa de Marta. Você já conhece a história de Jesus. Até cantamos aqui: como Maria, que estava aos seus pés. Essa história de Jesus e Maria, Marta, ela é muito forte. Mas Jesus não foi lá. E agora ele chega aparentemente atrasado. Só que tudo é minuciosamente planejado. É meticulosamente planejado. Há um projeto de Deus que passava pela morte e pela ressurreição de Lázaro. Jesus, profeticamente, está querendo revelar um outro acontecimento que vai ter lugar alguns dias depois. Ele chega e Maria e Marta estavam igual eu. Mas por quê? Agora... que você veio? Elas falam, as duas falam para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Ele nem teria morrido. Aí Jesus dá mais uma dica. Jesus é bom para dar dica, né? A gente que é meio... Ok, não vou dizer não. Jesus é bom para dar dicas do que ele vai fazer, mas a gente que é meio lento para pegar as dicas. Aí Jesus fala assim: seu irmão vai ressuscitar. Ela fala: eu sei, ela é uma boa teóloga, conhece escatologia, eu sei que vai ressuscitar nos últimos dias. Jesus fala: não, mulher, você não entendeu nada. A verdade, irmão, sei que a dica de Jesus era um pouco ambígua. Podia ser interpretado de duas maneiras: vai ressuscitar ou agora
ou depois. Mas a Marta estava muito perturbada para pensar, ele vai fazer ele ressuscitar depois de 4 dias. Na cultura deles isso era quase impossível, era impossível humanamente falando. Mas Jesus já havia dado dica, ele vai ressuscitar. Imagina agora, a multidão está lá, aglomerada, começa a falar assim, olha, ressuscitou outras pessoas, não podia ressuscitar amigo dele. O Lázaro, tipo assim, o Lázaro é privilegiado, né? Porque era amigo de Jesus. Se ressuscitou os outros, não podia fazer o mesmo com o Lázaro. Não é assim que funciona não, viu? Você não tem privilégio não, viu? Você não tem privilégio. Não pensa que a sua oração ela vai passar na frente da minha oração, não. Não vai não, viu? Deus ouve as nossas orações ao mesmo tempo. Agora, dependendo do meu lugar de fé, o meu exercício de fé, de comunhão com Ele, é possível que antes de chegar na sua casa, Ele passe pela minha. Mas não quer dizer que Ele não passe na sua, Ele vai passar. Quando eu vejo Jesus respondendo sua oração, eu não fico com inveja não. E eu começo a celebrar, porque se respondeu você, o próximo sou eu. Então, em vez de eu invejar você, eu celebro. Agora todo mundo está ali, atônito para saber o que vai acontecer. E Jesus vai fazer o que humanamente é impossível. Lázaro! Lázaro! Sai para fora. E agora nós vemos um morto, que o corpo já estava apodrecendo, sair do túmulo vivo. Para o espanto de todas as pessoas, Lázaro ressuscitou. Mas Jesus estava apenas cumprindo uma profecia que ele já havia dado, mas ninguém se lembrava. Coloca para mim, João capítulo 5, versículo 25. Já está ali, o Gui está ligeiro. Ele já está com o sermão todo, então ele está bem ligeiro, ó. Deus é mais. Olha o que Jesus tinha prometido. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Jesus é cheio de dar dicas, mas às vezes os problemas ofuscam tanto a voz de Deus que acabamos não ouvindo. Então estava lá, a dica já havia sido dada no capítulo 5, e agora estamos no capítulo 11, e não estavam entendendo, mas agora nós temos toda a multidão. Nós temos Maria, Marta, em euforia, em alegria. Lázaro ressuscitou. Agora, nós esperamos que Jesus vá nos ouvidos de Maria e Marta e fale assim, não contem nada para ninguém. Só que agora Jesus não fala nada. Tipo assim, agora ele quer que todo mundo saiba. Agora ele quer que a notícia se espalhe. Ele faz questão de que todos saibam. E na verdade, Jesus só não foi visitar Lázaro doente, porque ele esperava que Lázaro morresse, exatamente para fazer um milagre que ia fazer todo mundo olhar para Jesus agora, e principalmente os fariseus. Agora todo mundo está olhando para Jesus. A notícia está correndo. Jesus agora se retira, porque agora ele precisa de abastecer, porque chegou o momento de se cumprir uma profecia ainda mais difícil de encarar. E esse momento é difícil, é tão difícil que Jesus precisa sair e ir para um lugar sozinho. E ali falar apenas com o Pai, porque estava chegando a hora de uma profecia ainda mais dura de viver. Jesus se recolhe, depois de alguns dias, depois de 6 dias que Jesus se recolheu, ele decide voltar ao povo. E sabe onde é que ele vai? Justamente aonde? Em Betânia, sabe aonde? Na casa de Marta, Maria e Lázaro. Uai, se ele quisesse se esconder, você acha que ia na casa de alguém que acabou de ressuscitar? O Lázaro virou, como é que é a palavra dos famosos aqui? A celebridade. Lázaro era uma celebridade. Todo mundo estava olhando para Lázaro. E olha só, tem milagre que dá raiva ao inferno, a ponto de o inferno começar a querer maquinar contra a sua vida. O milagre na vida de Lázaro colocou os olhos sobre Lázaro, e eles queriam matar não só Jesus, mas também queriam matar Lázaro. E Jesus vai aonde? De novo, para a casa de Lázaro. Por quê? Porque ele queria que a notícia se espalhasse, para que agora
porque agora chegou a hora de Salmos 24, 7 a 10. Chegou a hora de todo mundo, e principalmente Israel, falar o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Continua. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, levantai as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Abram-se as portas de São Manuel, abram-se as portas da sua casa. Esse é o domingo de você abrir a porta da cidade de São Manuel, da sua casa, do seu casamento, e falar: entre o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Não é um domingo de silêncio. Não é um domingo de assistir, ficar olhando. É um domingo de loucura. O Rei prometido está chegando. O Rei, o Messias esperado, está chegando. Vai se abrir todas as portas e ele vai entrar para cumprir uma profecia muito difícil de viver. Então, a multidão se aglomerou nas ruas e praças de cidade em procissão. Quando eu estava chegando na igreja hoje, eu vi uma procissão aqui. É assim que aconteceu, mas muito mais agitado. A multidão se reúne em marcha, em caminhada, em delírio. Eles estavam esperando o Messias. Até agora, eles duvidavam que Jesus era o Messias. Mas o milagre da ressurreição de Lázaro começa a dissipar dúvidas. Algumas pessoas tinham dúvidas, as dúvidas sumiram. Eles estavam cheios de certeza. Ele só pode ser o Messias. Ele só pode ser o Rei prometido. Então eles vão nas árvores, vão arrancar ramos. Esse era um costume nacionalista. Era um costume que os judeus faziam para receber o rei. Eles arrancavam ramos, tiravam roupa, iam jogando pela rua e cantavam e gritavam: Hosana! Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ah, que festa! Eu não consigo falar isso sem uma alegria misturada com vontade de chorar. A minha alma é uma mistura de emoção. Ao mesmo tempo que eu sou alegre ao dizer isso, eu tenho vontade de jogar minhas lágrimas, porque é um momento marcante que mudou para sempre a minha história, a tua história, mudou o mundo inteiro. Estava na hora de se cumprir uma profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Olha só o que está escrito em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te, ó filha de São Manuel. Exulta, ó filha de São Paulo. Eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus chama os discípulos e fala: entrem na cidade, vão lá e procurem um jumentinho. Tragam esse jumentinho para mim, porque eu preciso de cumprir uma profecia. Se Jesus não escondia, agora ele está deixando claro que eu sou o Messias, porque a profecia está ali e ele faz exatamente o que está ali. Ele vai no jumentinho, monta nele e entra na cidade. Jesus sabia que chegou a hora de viver um momento de dor. Era um momento, sabe, aquele momento que você mistura a alegria e dor. Era esse momento. Era um momento de satisfação, de alegria. Aquele momento, para Jesus, era a maior alegria, porque Deus derrama sobre ele a alegria. Salmos 45, derrama sobre ele a alegria do justo de Deus. Salmo 45, que amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, falando de Jesus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros.
porque ele amava a justiça e odiava a iniquidade. Deus, o Pai, o ungiu com o óleo da alegria, como nenhum outro havia sido ungido com alegria. Tem um texto na Bíblia que não deve passar despercebido para nós, quando se fala sobre a alegria. A maior satisfação de Deus é Jesus e é o Espírito Santo. A gente fala, canta e não está errado a dizer que Jesus morreu porque Ele me amou, que Jesus sacrificou porque Ele me amou. Mas a maior motivação de Jesus não foi o seu amor por você. A maior motivação de Jesus foi a sua satisfação e alegria em fazer a vontade do Pai. Em João capítulo 4, versículo 34, Deus vai no batismo de Jesus, olha para Jesus e diz... desculpa, você colocou o capítulo 34, é isso mesmo. Jesus aqui é outro momento, pode deixar ali mesmo. Em João capítulo 4, versículo 34, Jesus está com os discípulos, em conversa com a mulher samaritana. Quando eles vêm, questionam Jesus, Jesus fala: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. A satisfação de Jesus é a satisfação do Pai. Em Mateus capítulo 3, quando Jesus estava sendo batizado, versículo 16, nós vemos o céu se abrir e a voz do Pai dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho satisfação, em quem tenho alegria. A maior alegria de Jesus é satisfazer a vontade do Pai. O Pai encontra-se satisfeito na satisfação do Filho. Só que essa alegria transborda até nós, como filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui nessa noite? Cadê os filhos de Deus? Tem alguns filhos de Deus aqui? Então essa alegria chega até nós como filho de Deus e nós a recebemos. E a maior verdade foi declarada pelo pastor John Piper. Uma frase que me chama muita atenção, que ele fala que Deus é satisfeito quando nós estamos satisfeitos nele. Ou Deus é adorado ou glorificado quando nós encontramos satisfação e contentamento nele, diz o pastor John Piper, baseado em Salmos 16, versículo 11. Ele fala: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude da alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A alegria crescente em nós é uma satisfação do Pai. O Pai se alegra quando você está alegre. Só que a alegria incomoda o inferno. Você já ficou tão alegre, mas tão alegre a ponto de incomodar o vizinho? Alguém já ficou assim? Fala assim, fala assim. Você nem é proibido de falar assim, não fala assim. Às vezes você fica tão alegre, ou tão, vamos falar uma coisa mais assim, mais simples. Você fica tão linda que ofusca a coleguinha, que a coleguinha fala: Irmãos, a alegria incomoda. A alegria perturba algumas pessoas. Algumas pessoas não se alegram com a nossa alegria. E a alegria da multidão, a festa, a euforia, incomodou o inferno. E agora nós vemos a raiva, a ira dos fariseus. E eles agora começam a fazer planos para assassinar Jesus Cristo. Vamos matar ele. Vamos acabar com ele. Você acha que Jesus está preocupado com isso agora? Alguém acha que ele está preocupado? Nem um pouco. Muito pelo contrário, ele queria provocar isso mesmo. Ele queria que essa ira se acendesse. Ele sabia que agora era hora de cumprir-se uma outra profecia. Isaías 53, versículo 5. Era hora de uma profecia terrível. Mas a ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele na cruz. E pelas suas pisaduras nós fomos... Eu vou ler de novo. Quem sabe você diz um glória a Deus. Eu sei que você pode dizer. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre...
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que notícia boa! Estava na hora de se cumprir isso. Estava na hora de se viver isso. Então Jesus não está nem aí para os fariseus. Pode fazer o que vocês quiserem. Sabe, coloca João capítulo 11, versículo 4. Olha o que Jesus fala. Ao receber a notícia, ele fala o quê? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para quê? A fim de que? Jesus já deixou claro. A enfermidade de Lázaro nem tinha a ver com Lázaro. Tinha a ver com um plano maior. Estava na hora de Jesus ser glorificado. Agora veja, versículo 30, é 34? 34? Não sei, Gui, você deve ter ali, agora não me lembro. Que o próximo, João, capítulo... Você deve ter ali na lista. João, capítulo 11, versículo 40. Versículo 40, olha o que ele fala. Versículo 40, olha só o que ele fala. Quando todo mundo está preocupado, ele fala, respondeu e disse, não te foi dito? O quê? Mas você acha que essa glória de Deus tinha a ver com Lázaro? A gente fica muito enganado e não percebe que Jesus está dando dica clara. Oh, Lázaro ficou doente, morreu, ressuscitei ele para vocês verem que a morte dele, a ressurreição dele é um ato profético para o que vai acontecer daqui a umas 2 semanas. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E essa é a glória que estava prestes a se revelar. É por isso que o Paulo fala, eu estou certo de que os sofrimentos que temos enfrentado nesse mundo não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. É incrível, como sempre, diante de um sofrimento, existe uma glória de Deus esperando por nós. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui, antes de eu continuar para fazer meu encerramento. Diante da sua dor, você pode ter certeza de uma coisa, há uma glória esperando por você. Você não me entendeu? Vou falar de novo. Diante das suas lutas, você pode ter certeza de uma coisa. Tem uma glória de Deus esperando por você do outro lado. Você ainda vai sorrir de novo. Você ainda vai se levantar de novo. Você ainda vai cantar de novo. Você ainda vai rir de novo. Mas rir de verdade. Não é esse rir que você faz para enganar as pessoas. Rir de verdade. Você vai sair desse buraco de dívidas e de contas. Você vai sair dessa depressão. Há uma glória de Deus esperando por você na outra margem. Tenha certeza disso. E agora nós vemos aqui. Jesus preparou todo o cenário. Ele sabia de tudo que vai acontecer. Sabe o que Jesus sabia? Isaías capítulo 53, versículo 10, é esse mesmo. Vamos ler de novo, até o versículo 12. Sabe o que Jesus sabia? Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Levanta a mão assim, ó, aqui está o fruto do seu penoso trabalho. Levanta a mão. Você é o fruto do seu penoso trabalho. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará... Não entendeu não? Eu disse que ele olhará para você, fruto do seu penoso trabalho, e ele ficará satisfeito. E o justo, ele fala assim, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a igreja presbiteriana independente de São Manuel, porque as iniquidades dele levará sobre... Deixa eu explicar o que é justificação. Justificação é resumidamente esse versículo aqui. O pecado que ele não tinha lhe foi imputado, para que a justiça que eu não tenho me seja imputada. Isso é justificação. E esse é o resultado do penoso trabalho de Jesus. Ele morre
por um pecado que lhe foi imputado, não cometeu, para que eu, que não sou justo, pudesse ganhar uma justiça que nunca conseguiria adquirir. Versículo 12, e ele vai dizer: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores, levanta a mão, transgressor. Ele intercedeu. Ele falou para o pai. Quando o pai olhou para você cheio de pecado, e o pai falou: vou matar a Fernanda. Ele foi e falou: papai, olha meu sangue derramado na cruz pela Fernanda. Olha a dor que eu passei pela Fernanda. Eu não precisava fazer isso. Mas eu recebi, aceitei, admiti que me imputasse o pecado da Fernanda, para que a Fernanda, que não mereça, recebesse uma graça, um favor e uma justiça que ela não é digna. Você devia dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus por isso. Você devia celebrar. Hoje é um domingo de celebração. Hoje é um domingo de celebração. Não é um domingo de você ficar com cara de assistente. Você não está numa plateia de teatro de Jonathan Nimmer ou qualquer outra pessoa. Você está ouvindo falar de Jesus Cristo, o Rei que mudou a humanidade. Então, escute bem, a jornada, o domingo de Ramos, é esse momento de ele cumprir essa profecia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo vai confirmar as palavras do profeta Isaías, dizendo, 2 Coríntios, Gui, capítulo 5, versículo 21, ele vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero falar uma coisa, e eu peço que você não se escandalize pelo que eu vou dizer, nem fique contra os irmãos da Igreja Católica. Mas uma coisa me chama a atenção. Quando você entra num templo católico, os santos estão pendurados nas paredes. Quando você entra na Igreja Presbiteriana de São Manuel, os santos estão sentados nos bancos. E eu estou olhando para os santos aqui. E não é porque você não pecou, não é porque você fez tudo perfeito, é porque Jesus te fez justiça de Deus. Ele te fez santo, Ele te separou. E Jesus, para cumprir isso, então nós temos esse domingo apoteótico, esse domingo festivo, esse domingo que todo mundo está gritando e cantando na rua, só que Ele está dando passo para um momento de dor. Cada passo que Jesus dá é um passo que demonstra o seu amor por nós. Em João capítulo 13, versículo 1, diz que Ele nos amou, antes da festa de Páscoa. João capítulo 13, versículo 1, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os céus, Ele os amou até o fim. Pastor falou isso agora aqui, enquanto fazia um momento de consagração e encorajamento aos líderes. Falou, ele foi até as últimas consequências. E Jesus agora ele está dando cada passo para um momento de dor. E ele faz isso com muita sabedoria, entrega e com muita vontade, porque não vai desistir. Ele vai até o fim. Ele sabe que melhor é o fim das coisas do que o começo. Durante essa semana, Deus prova, Romanos 5:8, durante essa semana, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Ele não esperou você ser santo para morrer. Ele morreu, mesmo você sendo pecador. Agora, enquanto eu caminho para os últimos momentos dessa ministração, eu preciso que você olhe para a mesma pessoa
que eu estou olhando agora, não é você que eu estou falando, é dele. Eu preciso que você atente para Jesus. Ele é o rei que todo mundo esperava, mas ele não veio como todo mundo esperava. As pessoas esperavam um rei cheio de soldados. Não. Ele não é reconhecido por muitas pessoas, mas ele é o rei dos reis. É o rei mais célebre e mais poderoso da terra. Ele não cavalgava em cavalos de guerra e carruagens de fogo, como talvez alguns poderiam esperar. Ele cavalgava numa humilde jumenta, nas costas de um jumentinho. Ele ainda ia se rebaixar muito mais ainda, suportando uma morte vergonhosa e uma ignomínia que nós denominamos e chamamos de cruz. Ele era o profeta de Nazaré. As pessoas estendiam seus mantos pelos caminhos e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelos caminhos. A alegria brilhava num domingo como esse. Uma alegria que antecipava o próximo domingo, que nós vamos ser falados de que tipo de Páscoa nós estamos vivendo. A multidão se junta ao compositor de Salmos 118. E eu, você sentado assim, quero que você se junte a mim e ao escritor de Salmo 118, a partir do verso 22 ao 29. E vamos falar as seguintes palavras para o Senhor. Salmo 118, a partir do versículo 22. Vamos falar junto? A pedra, vamos juntos? A pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede e é maravilhoso aos nossos olhos. Mais alto, vamos lá junto. Este é o dia que fez os reis e alegremos-nos nele. Versículo: oh, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Oh, Senhor, concede-nos prosperidade. Versículo 26. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor, Ele é a nossa, adornai a festa com ramos, até Tu és o meu Deus, render-te-ei graças, Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. E para terminar, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Volta para o versículo 22 aqui. Versículo 22, ele vai dizer, versículo 22 não, acho que é 26. Não, pode voltar lá nos Salmos, que você estava. 118, acho que é versículo 26. Ou 25, Salmos 118, 25. Não, volta de novo, 24. Acho que é isso. Não. Vai voltando, quem sabe a gente acha amanhã de manhã, pela manhã. Versículo 23. Vamos ver se é isso. Não, vamos para frente agora, 26. Tá ficando complicado. Isso aí, vamos lá. Bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos dizer de novo. Bendito o que vem em nome. Agora Mateus 21, versículo 9. Vamos dizer essas mesmas palavras na voz da população de Israel. Vamos lá? E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam. Mateus 29, versículo 9. Isso mesmo. A seguir clamavam. O que clamavam? Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Essa expressão Hosana é uma expressão grega que é emprestada do hebraico. Na verdade, a expressão Hosana no hebraico era uma frase, não era uma expressão. Era Oshiana, que é duas palavras, Oshiana.
E essa palavra é mencionada somente em Salmos 118, versículo 25. Que era um grito de socorro. Então, quando as pessoas gritavam, Hosana, ela estava dizendo, por favor, salva-me. Mas a história foi passando, o tempo foi passando. E essa expressão foi sendo trabalhada, contextualizada e mudando de significado. Nos judeus, na língua dos judeus comum, ela deixou de ser um grito de socorro e tornou-se um grito de esperança e de alegria. Deixou de ser, salva-me por favor, e passou a significar, salvação, salvação, a salvação chegou. Olha a diferença. No início era, por favor, salva-me, e de repente muda e passa a ser, salvação, salvação, a salvação chegou. Mas ela ainda sofreu transformações. E no dia que ela foi dita pela multidão, quando Jesus entrou, Hosana era mais do que um grito de esperança. Era um grito de esperança, alegria e adoração. Então significava, viva a salvação. Ela chegou sobre nós. Ela está aqui. Vamos dizer junto? Viva a salvação. Ela chegou até nós. Ela está aqui. Vamos dizer de novo? Viva a salvação. Ela chegou até nós. Ela está aqui. Esse é o grito que o José tem que dizer na sua casa hoje. Esse é o grito que você tem que dizer na sua loja amanhã. A salvação chegou aqui. Esse é o grito que você tem que voltar ao seu trabalho e gritar, a salvação chegou aqui. Hosana, esse é o grito que você tem que falar lá, você mudando o cabelo das mulheres e olhando para ela e falar, Hosana, a salvação chegou no meu salão. Esse é o grito que está se ouvindo hoje na IPI São Manuel. Vamos lá dizer junto, Hosana, a salvação chegou aqui. A salvação chegou aqui. A salvação chegou lá no meu irmão em São Paulo. A salvação afetou minha família lá na África. A salvação mudou eu, que era filho de um bruxo, para ser bruxo. E ele chegou para mim e falou, não vai ser bruxo, vai ser pregador do evangelho. Hosana! A salvação chegou aqui. Hoje não é uma noite de tristeza. Hoje, quando terminar esse culto, eu quero que você me faça um favor. Se você for para casa, não sei se vai ter tempo de cozinhar. Não dá, né? Então não vai cozinhar. Quando acabar esse culto, segura a mão da sua mulher e fala, vamos no gula. Sei que gula é pecado, mas vamos no gula. Vamos sentar naquele gula, segurar um X-Bacon e falar, Hosana, a salvação chegou aqui. Hoje você tem que me fazer um favor. Hoje, a verdade, sabe qual que é? É que hoje devia se acender fogos de artifícios em São Manuel. Não é o dia de acabar o culto, você saindo para casa. É o dia de acabar o culto, ir na praça aqui da rodoviária. Desce no jardim lá embaixo, pega o, como é que chama? Tapioca. E fala, Hosana. Vai na igreja ali, pega o cachorro quente e fala, Hosana. E se você tiver com preguiça, vai em casa. Senta no seu sofá, liga para o gula. Me manda um hambúrguer que eu preciso dar uns Hosana aqui. E fala, Hosana, a salvação chegou aqui. Sabe, irmão, a gente fala, e eu falo fazendo essas graças para você entender. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que tal você subir naquela moto, como você grita, quando você me vê na rua, pastorzão! Hoje, amanhã você vai entrar na moto e fazer pipi, Hosana! Devíamos fazer uma procissão nessa cidade.
gritando: Hosana, Hosana, o rei chegou até nós. Quem é esse rei da glória? É o Senhor dos exércitos. Não se trata de um rei de uma linhagem incontestável. Não é um rei nascido num palácio, educado pelos melhores tutores das melhores escolas. Ele não é cercado por generais ou por soldados talentosos e poderosos. Ele não vem com espada na mão para empunhar seu poder e sua coroa, não. Ele é um nazareno, é um carpinteiro. Ele foi concebido de uma forma supostamente vergonhosa, como falavam, numa manjedoura. Ele é um trabalhador de uma profissão comum, igual você que faz a faca para o pastor aqui, o pastor ali. Ele não veio montado num blindado, num carro blindado. Ele veio montado numa jumentinha. Ele não vem para erguer a espada e demonstrar seu poder diante dos homens ou da expectativa popular, mas ele vem para entregar seu próprio corpo e exibir a sua mansidão em sacrifício intransigente. Ele não vem para matar, ele vem para morrer. Ele não vem acompanhado por generais e soldados, ele vem acompanhado por 12 homens. Um é traíra, outro vai lhe negar. Outros são meio confusos. E todos vão fugir quando a perseguição se levantar. Ele vem acompanhado por 12 homens desajustados. Ele não é o rei esperado como os judeus esperavam, mas ele é um Messias que não vê na glória humana, mas vê na glória peculiar. A glória da força na fraqueza, a glória da alegria indomável, a glória da alegria na dor insuportável, a glória da alegria no choro, a glória que nos faz suportar a escuridão da noite, na certeza de que a alegria vem pela manhã. Ele não vem montado num cavalo de guerra, ele vem montado no jumento. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele vem não para gritar e bater em todo mundo. Ele vem para gritar na cruz: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele vem para morrer. Ele vem para morrer. E enquanto todo mundo celebra a alegria, ele sabe disso. Estou alegre, mas também sei o que vai acontecer comigo. Daqui a uma semana, esses mesmos que estão gritando Hosana, alguns vão gritar: crucifica-o! Ele sabe que a multidão é volátil. A multidão não sabe o que quer. Ele sabe que alguns que estão ali levantando ele, daqui a pouco vão dizer: mata ele. Ele sabe que todo mundo vai lhe abandonar, mas nada disso lhe preocupa. Sabe, a maior dor de Jesus, que fez ele suar gotas de sangue, não é a traição da multidão, não é a traição dos discípulos, nada disso. Mas tem uma coisa que ele sabe que ele não podia, não aguentava e jamais conseguiria suportar. É o quê? Ele fala na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele podia suportar tudo, mas não suportava viver um segundo sequer sem um pai. E ele sabe disso. Sabe que a ignomínia, a vergonha, a dor da cruz vai separá-lo da única pessoa que ele não deseja ficar longe, do Pai. Mas ele aceita isso para amparar você e eu. Ele suporta isso para que eu e você mudássemos de endereço. Para que a nossa casa não fosse mais São Manuel, mas fosse lá no céu. Ele suporta não como um herói, mas como um salvador. Sabe, a morte de Jesus era loucura para todo mundo. Loucura para os judeus. Parece loucura para quem estava vendo. Mas para nós é maravilhoso aos nossos olhos, porque ele vence a fraqueza. Em 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. É loucura a cruz, aparenta ser fraqueza, mas toda essa loucura, o que a Bíblia fala, é mais sábia do que a nossa
E a sua fraqueza é mais forte do que a nossa força. Nenhuma, irmão, escute bem o que estou dizendo. O escritor famoso brasileiro, estou tentando lembrar o seu nome, Augusto Cury. Ele disse que estudou a Bíblia com o intuito de provar que ela está errada. E no final ele fala assim: nenhuma mente poderia inventar Jesus Cristo. Nenhuma mente humana poderia inventar a Bíblia. Ele fala, Jesus é uma pessoa tão complexa que não tem como um ser humano criar uma personagem dessas. Não existe. Esse ser humano tinha que ser um Deus. Foi por causa disso que Augusto Cury se converteu. Nenhuma criatura poderia planejar algo assim. Isso é dedo de Deus, é obra de Deus. O domingo de Ramos, a paixão de Cristo, que vamos celebrar na sexta-feira. A morte e a ressurreição que no domingo viveremos aqui pela manhã. 6 da manhã, quem vai estar? Eu vou estar. 6 da manhã, eu vou estar, vou acordar cedinho, glória a Deus. Eu vou estar aqui para celebrar o domingo de Ramos, a paixão de Cristo, a morte e a ressurreição. Não é plano do homem. Isso nos traz marcas indeléveis do divino. E é a própria revelação de resgate, de salvação de Deus. Não há lugar em toda a terra onde Cristo não seja o Senhor, onde Ele não seja absoluto. Em todos os lugares, tudo depende dEle, absolutamente dEle. Ele não tem concorrentes viáveis em lugar nenhum. Ele está acima de todas as coisas em todos os lugares. Ele sustenta todas as coisas em todos os lugares. Ele é o fundamento, é o objetivo de todas as coisas em todos os lugares. Ele é maior, mais sábio, mais belo e maravilhoso do que todos os seres em todos os lugares. Ele é o meu Senhor, é o meu Deus, é o teu Senhor. Ele é o meu Rei, a minha salvação. Por isso eu termino essa noite dizendo: Hosana! Você pode se colocar de pé. Nas alturas, ao Rei que vem, ao Senhor dos exércitos. Sabe, irmãos, enquanto eu faço o meu encerramento, eu preciso atentar para um fato. Que esse Jesus, agora recebido com festa e pompa, ele chega na cidade. Ele olha para essa cidade. Ele conhece você. Jesus conhece você. Ele olha e chora. Gui, coloca para mim essas palavras de Jesus. Em Lucas capítulo 19, versículo 41 ao 44. Ele olha para essa mesma cidade. Jesus olha para essa cidade. Ele sabe que a multidão vai negar ele. Ele sabe que aquela adoração para muitos é só de boca para fora. Ele fala assim, Lucas 19, 40, seguro-vos. Não, esse texto pode passar, vai para frente. Lucas 19, pode ir para frente. Quando ia chegando, não, volta 41. Isso, olha, quando ia chegando, ele olha para a cidade. E eu quero que você pense nisso, porque ele está olhando para você agora também. Esse mesmo Jesus, nessa noite de festa. Ele olha para a cidade de São Manuel. Aqui tem São Manuel, tem Botucatu, tem Areópolis, aqui tem Barra Bonita, aqui tem Lençóis, aqui tem várias cidades. Ele olha para cada uma dessas cidades e ele vê que as pessoas não compreenderam nada. As pessoas não entenderam, não perceberam. Que você vê na igreja e não percebeu o significado. O pastor, acho que foi não quer mais que falou sobre o nome de Jesus, não é? Que ficou banal para muitas pessoas. As pessoas falam como se fosse qualquer um. Mas quando se fala o nome de Jesus, o inferno treme. Nós paramos de tremer diante do culto de Jesus. Esse é um lugar, hoje é um dia que nós devíamos nos estremecer. Ele olha para nós e ele sabe que não entendemos. Olha o que ele faz. Ele vendo a cidade de São Manuel. Ele vendo a cidade de Lençóis Paulistas. Ele vendo a cidade de Botucatu, Areópolis. Ele vendo a Aparecidinha. Ele vendo o Avaré. Ele chorou. E disse: se você conhecesse. Se você se conheceras por ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias que os teus inimigos te cercarão das trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Mas no versículo 44 ele fala: e te arrasarão,
e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da visitação do Senhor. São 3 coisas que Jesus falou nesse versículo. A primeira, a ignorância de Israel. A ignorância quanto ao tempo da visitação contribuiu para que eles perdessem a paz que Deus tinha para oferecer. Segundo, baseado nessa ignorância, eles viveriam um terrível julgamento. Mas o terceiro, Jesus fala assim, olha, eu sou a resposta. Se você conhecer os caminhos da paz, a história pode mudar hoje. E eu quero falar nessa noite com você, com o teu coração. Eu quero fazer uma coisa que não costumo fazer. Vou até pedir permissão do pastor aqui. Não costumo fazer aqui na igreja, mas quero fazer. Porque eu quero fazer esse convite para você. Se você perdeu a oportunidade, hoje você tem essa oportunidade. Para quê? Veja só. Gui, coloca para mim os 2 últimos versículos. Veja essa oferta de Jesus em João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Depois 2 Coríntios 5, 18 a 21. Eu quero terminar fazendo esse convite para você. Depois, em versículo, João capítulo 3, 16 e 17. João, isso ele fala, porque Deus, vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E para terminar, 2 Coríntios 5, 18 a 21, Paulo fala o seguinte, 2 Coríntios 5, 18 a 21, Paulo fala o seguinte, olha só as palavras de Paulo, que são as mesmas do escritor de João, 2 Coríntios 5, 18 ao versículo 21. Olha só o que a Bíblia fala, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens, às mulheres de São Manuel, as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos a vós que vos reconciliasse com Deus. No versículo 21, ele fala, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero te fazer um convite. Nessa noite tão especial, você que perdeu o dia da visitação, você que hoje fala, eu perdi a minha oportunidade, eu quero recobrá-la. Eu quero encontrar com Jesus. Eu quero a salvação. Vem aqui na frente. Eu não costumo fazer isso, mas eu convidar que vem aqui na frente. Sai, eu quero encontrar Ele hoje. Eu quero a salvação. Sai do seu lugar sem vergonha. Eu não preciso te forçar a nada. O pastor já permitiu. Não precisa ter medo de nada. Vem aqui na frente. Eu quero fazer uma rápida oração por sua vida. Você que quer a salvação dentro da sua casa. Eu sei que já oramos pela salvação aqui. Mas eu quero orar para que esse Jesus que nós pregamos hoje, Ele alcance seu marido, alcance seu pai, alcance sua filha, alcance toda a sua família, e que você experimente a justiça de Deus dentro de sua casa. Sai do seu lugar. Essa é a oportunidade que você de junto intercedermos ao Senhor, por um momento de encontrar o ministério da reconciliação dentro da nossa família. Pode espalhar aqui, pode vir aqui, pode ficar aqui, para ficar mais fácil. É o dia de encontrarmos reconciliação. Você que quer se reconciliar com Jesus, com Deus. Eu quero me reconciliar. Eu até estava nos caminhos, mas muita coisa me atrapalhou. Muita coisa me desviou dos propósitos do Senhor. Hoje eu quero voltar nas mãos dEle. Eu quero fazer igual o filho pródigo, correr para o Pai e abraçá-lo, para eu poder gritar, Hosana! Hosana!
A salvação chegou na minha família. Sai do seu lugar. Vem, você que quer seu pai salvo, vem aqui. Eu quero orar profeticamente, declarar a salvação dentro da sua vida, do seu pai, do seu cunhado, do seu irmão. Salvação chegou. Hosana. Hosana, é o domingo de você segurar hoje o seu ramo e falar: Hosana, Hosana. A salvação chegou na minha casa, na minha família. E eu quero que você saia do seu lugar. Pastor, por favor, vem me ajudar aqui, pastor. Eu quero que você saia do seu lugar com essa certeza de que Jesus está salvando corações nessa noite. Jesus está libertando corações, transformando corações. Sabe, quando cantaram Hosana, eles cantaram também: eu vejo um avivamento. A minha esposa falou aqui: eu vejo um avivamento. E esse avivamento começa pela salvação, pela transformação da alma, do coração. E esse avivamento eu vejo em São Manuel acontecendo. Eu vejo ele acontecendo na tua casa, na tua família. Eu vejo esse avivamento alcançando vocês. Sabe, irmãos, é um avivamento que vai mudar as nossas histórias. É mais que euforia, é vidas transformadas. É mais que pulo, salto, correria. É corações se rendendo a um amor. Um amor que vai além dos limites por você e te abraça e fala: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu falei: olha, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que você fosse perfeito. Ele não quer que você seja perfeito. Ele não espera ser perfeito. Ele vai te tornar perfeito. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama apesar de você. Ele te ama apesar do que você é. E hoje é o dia de Hosana. Hosana. Hosana, fecha seus olhos. E você que está ali na igreja, estende suas mãos aqui, porque é um momento lindo. Estende suas mãos. Por favor, nos ajude em oração aqui. Estende suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu estou orando, Deus, como ministro do Evangelho. Não como melhor do que ninguém, porque eu também fui alvo da sua graça. Eu também tenho sido alvo da sua graça. Tenho sido alvo desse amor tão grande, tão perfeito. Um amor que me resgatou da podridão do inferno. Que me amou, apesar de mim. Um amor que me amou, apesar das minhas escolhas. Um amor que me amou, mesmo quando as minhas escolhas não te agradaram. Porque não era sobre as minhas escolhas, não era sobre eu, não era sobre mim. Era sobre um amor perfeito, que caminha em direção à vergonha da cruz, à dor da cruz, para que eu, meu pai, minha família fôssemos alcançados. Então hoje eu oro pelos meus irmãos que estão aqui hoje. Que eles entenderam o convite de Jesus, que diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e se rendem, se entregam aos pés de Jesus, e clamam, não só por eles, mas também por suas famílias. Aleluia. E eu quero orar hoje, que o Senhor alcance famílias aqui nessa noite. Ó Santo de Israel, que o Senhor alcance lares, casas, salva, que a salvação entre em cada lado dos irmãos que estão aqui hoje. Cada coração. Apesar das escolhas, apesar das decisões, apesar das falhas, apesar dos erros, apesar de tudo, que o Senhor possa alcançar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, que festa maravilhosa que o Senhor nos permite viver nesse lugar. Para a tua glória, Senhor. Que a ação de reconciliação comece neste lugar e se estenda a partir desse lugar para onde o Senhor nos conduzir, Senhor. Que haja reconciliação de famílias, reconciliação de lares, reconciliação de pessoas, pois é o projeto que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa festa. Hosana, aleluia. Hosana o que vem. Hosana, a salvação está entre nós. O Salvador está aqui, aleluia. E Ele está no meio de nós. E Ele sairá conosco, Ele irá conosco, para que onde estivermos, cada um de nós, ali o Salvador esteja para a glória dEle. Em nome de Jesus. Permaneça um pouquinho aqui, só você. Acende a luz para mim.